Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e 39 minutos, 6h39. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 10 de março do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Taliana, bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. A semana está chegando ao fim e a gente chega trazendo para você agora os principais acontecimentos dessas últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Comissão suprapartidária com deputados, prefeitos e o vice-governador Daniel Vilela participaram de audiência com o ministro da Infraestrutura, Renan Filho. Exigência de visto para os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão vai começar em 1º de outubro. Safra brasileira de grãos deve atingir 309,89 milhões de toneladas. Governo de Goiás lança edital para contratar serviços de sinalização viária. MEC anuncia consulta pública para discutir o novo ensino médio. Assembleia aprova pacote social do governo Caiado em definitivo. Déficit de armazéns no Brasil será de 115 milhões de toneladas este ano. Câmara aprova pensão para filhos de vítimas de feminicídio. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 40 minutos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Suspensa desde 2019 a exigência de visto de entrada no Brasil para cidadãos dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália volta a valer a partir de 1º de outubro. Os viajantes vão poder emitir o visto de forma eletrônica, ou seja, não vão precisar ir até consulados brasileiros como já era antes. O governo Lula avalia que o impacto da retomada do visto vai ser pequeno e usa como evidência os dados de fluxo de entrada de pessoas oriundas nesses países desde o início da isenção. De acordo com os dados do governo, em 2019, quando a isenção começou a valer, houve de fato um aumento de 12% na entrada de norte-americanos. Por outro lado, a entrada de cidadãos do Japão caiu 4,4%. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deixou na tarde de ontem a UTI onde estava internado, em um hospital particular de Brasília, após passar por um procedimento cirúrgico. De acordo com o STF, a recuperação segue dentro do esperado e o ministro continua internado, sem previsão de alta. Segundo informações ainda do STF, Barroso foi internado para o fechamento de uma hérnia incisional e teve 2 episódios de obstrução intestinal, que exigiram 2 novos procedimentos, o último realizado na quarta-feira. E a cúpula do governo estadual do Acre é alvo de uma operação da Polícia Federal. Rita Pontes traz os detalhes. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, com o apoio da Controladoria-Geral da União e da Receita Federal, deflagraram na manhã desta quinta-feira, dia 9, a Operação Ptolomeu 3, visando desarticular suposta organização criminosa envolvida em ilícitos de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à cúpula do governo do estado do Acre. A investigação tramita no Superior Tribunal de Justiça e constitui desdobramento das fases 1 e 2 deflagradas no ano de 2021, quando foram identificadas supostas ações criminosas controladas por agentes políticos e empresários ligados ao Poder Executivo Estadual acreano, que, segundo a Polícia Federal, atuavam no desvio de recursos públicos, bem como na realização de atos de ocultação da origem e destino dos valores subtraídos através da lavagem de capitais. O governador do Acre, Gladson Cameli, publicou uma nota nas redes sociais nesta quinta-feira e afirmou que a operação desta quinta, abre aspas, é uma continuidade dos procedimentos policiais anteriores e que o governo do estado, sempre atuando com transparência e retidão, mais uma vez se coloca à disposição das autoridades, fecha aspas, ressaltou. Nesta nova fase da operação,
O objetivo é bloquear bens para, no futuro, ressarcir os cofres públicos. Mais de 300 policiais, com apoio de servidores da CGU e da Receita Federal, cumpriram 89 mandados de busca e apreensão nos estados do Acre, Piauí, Goiás, Paraná, Amazonas e Rondônia, além também do Distrito Federal. Agência Rádio Web do Acre, Rita Pontes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44. O governo de Goiás, por meio da Agência Nacional de Infraestrutura e Transportes, está com o edital aberto na modalidade pregão até a próxima quarta-feira para a contratação de empresas especializadas em sinalização viária. O objetivo é dar continuidade ao Goiás em Movimento, Eixo Sinalização, programa estadual voltado à promoção de trânsito mais seguro, que em 2 anos implantou a nova sinalização em mais de 6.200 quilômetros de rodovias. As empresas contratadas serão responsáveis pela execução de pintura horizontal e de implantação de taxas refletivas, taxões e placas de trânsito. Com a divisão do território goiano em 5 regionais, a Goinfra monitora as condições da sinalização viária e oferece a cobertura em toda a malha viária, incluindo as rodovias não pavimentadas, que recebem a sinalização vertical. Os dispositivos de segurança devem atender às disposições contidas nas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito e às exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o governo de Goiás quer facilitar a construção de ferrovias e a participação no transporte ferroviário de passageiros e cargas pela iniciativa privada no estado. A reportagem é com Juliana Carnevale. O governo de Goiás pretende facilitar a criação de ferrovias e a exploração de serviços de transporte ferroviário de passageiros e cargas pelo setor privado. É o que consta na minuta de um projeto de lei que disciplina o sistema ferroviário estadual, apresentado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, a representantes de empresas do ramo logístico. A proposta prevê contratos com duração de 25 a 99 anos. A primeira versão foi levada ao workshop sobre ferrovias estaduais. O texto foi elaborado em conjunto por técnicos da agência, com sugestões de representantes de diversos setores interessados na ampliação do transporte multimodal. A intenção é desburocratizar a participação da iniciativa privada e trazer investimentos para Goiás, que é o estado com maior número de obras ferroviárias, como a Ferrovia Norte-Sul e a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. O governador Ronaldo Caiado ressalta quais seriam os primeiros eixos ferroviários do estado que seriam beneficiados por futuras parcerias. Nós estamos hoje encaminhando um projeto de lei à Assembleia Legislativa para nós buscarmos parceiros e mostrarmos quais são as ligações que seriam mais compatíveis para nós ligarmos, tanto na ferrovia Norte-Sul, quanto na ferrovia da integração do Centro-Oeste, que é a FICO, que está bem avançada, saindo ali do município de Mara Rosa e indo até o Mato Grosso. Então são esses 2 eixos principais que nós vamos tentar aqui motivar também para que haja uma parceria e com isso possamos aqui fazer esses braços de áreas produtivas que precisam de ter um transporte modal muito mais, vamos dizer, compatível com a competitividade internacional e mesmo no Brasil, para não ter o custo, às vezes, do transporte rodoviário. Segundo a proposta, a Goinfra poderá autorizar a construção dos ramais férreos por empresas interessadas em parceria com o Estado, que atuará como facilitador, organizando e dando rigor técnico às obras. As empresas devem apresentar requerimento ao governo, que inclui a avaliação de impacto social e ambiental das ferrovias. Em um primeiro momento, estão em estudo os trechos Mineiros, Jataí e Rio Verde, Itumbiara e Rio Verde, Barra do Garças e Acreúna, Aragarças e Cocalinho, Niquelândia e Mara Rosa, e Catalão e Itumbiara, entre outros. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h48 agora. E nesta quinta-feira o Vasco venceu o Bangu por 1-0 e ultrapassou o Flamengo no Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Gabriel Peck e Pedro Raul. Na semifinal do Campeonato Carioca, por ter garantido a segunda colocação, o Vasco enfrenta o Flamengo, que ficou na terceira posição com a vantagem do empate. A fase de competição será definida em jogos de ida e volta. A data da partida ainda vai ser definida. E após conquistar o mundo, Marcelo está de volta às Laranjeiras. O lateral esquerdo, que foi o maior campeão da história do Real Madrid nessa posição, desembarcou ontem no Rio de Janeiro para defender o Fluminense, com muita festa. Marcelo tem 36 anos e estava livre no mercado após rescindir com o Olympiacos da Grécia. O lateral chegou ao Real Madrid em 2007 e defendeu as cores do time espanhol até 2022, saindo como o maior vencedor da história. Foram 25 títulos, entre eles 5 Champions, 4 mundiais de clube e 6 campeonatos espanhóis. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49. E a produção brasileira de grãos na safra 22-23 pode atingir 309,89 milhões de toneladas. O desempenho corresponde a um aumento de 13,8% em comparação com a temporada passada, que foi de 272,43 milhões de toneladas. Em comparação com a previsão anterior de fevereiro, houve um ajuste para baixo de 0,2%, ou seja, 710 mil toneladas, conforme mostra o sexto levantamento de safra de grãos 2022-23 da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado ontem. Conforme comunicado da companhia, quase metade do volume total é resultado de lavouras de soja, que representa uma colheita de cerca de 151,42 milhões de toneladas. Isso representa um aumento de 20,6% ante a safra passada, que foi de 125,55 milhões de toneladas. Segundo ainda a Conab, houve uma recuperação na produtividade das lavouras que foram atingidas pelas condições climáticas adversas no período 21-22. O presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, disse que a atual estimativa de produção da oleaginosa cresce se comparada com o ciclo passado, mas representa uma variação negativa de 1% em relação ao último anúncio da Conab, por causa da intensificação em fevereiro dos danos causados pela estiagem no Rio Grande do Sul. No entanto, essas perdas foram compensadas em parte pelos ganhos observados no Tocantins, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Governador de Mato Grosso do Sul dá um exemplo para outros governadores, para garantir uma cláusula pétrea da Constituição, que fala sobre o direito da propriedade. Está no caput do artigo 5º, que é a cláusula pétrea, que fala nos direitos e diz direito à vida e direito de propriedade no mesmo nível, na mesma linha, inclusive. Ele, tendo ao seu lado o secretário de Segurança, o governador disse o seguinte, governador Mauro Mendes Ferreira: não ousem invadir propriedade alheia aqui no Mato Grosso. Dei ordem ao secretário de Segurança para aplicar tolerância zero para esse crime. E é um crime, invadir propriedade alheia. Tanto que eu acho muito estranho que na Bahia, no sul da Bahia, que se repetem as invasões, agora houve essa invasão da Suzano, né? Que o governo estimula a negociação. Imagine você, alguém invade a sua casa, contra a sua vontade, claro, né? E você vai negociar o quê? Tá certo, o governador de Mato Grosso, e tomara que esse exemplo se espalhe por outros governadores. São coisas incríveis o que acontecem aqui no Brasil. Ainda ontem, o deputado Osmar Terra, do MDB, denunciou na tribuna da Câmara, mostrou na tribuna da Câmara o assassinato de uma amiga dele, uma senhora de 63 anos, que veio da Rússia para acompanhar o marido, padre da religião ortodoxa russa, né? E estava em Porto Alegre na parada de ônibus, e um condenado que havia saído na saidinha de Natal puxou a bolsa dela, ela agarrou a bolsa com força e ele a esfaqueou até matá-la com uma faca. Eu não sei se o pessoal lá das armas, né, vai ficar preocupado em ter que registrar a faca agora, né? Quantas facas a gente tem na cozinha. Mas, enfim, ela foi morta, 63 anos essa senhora, ele mostrou a foto.
e sugeriu que aqui a gente, em vez de saidinha de Natal, a gente fizesse o que fez o presidente de El Salvador, construiu uma prisão gigantesca para tirar de circulação todos os condenados, todos os assassinos, todos os criminosos, todos os assaltantes, todos os ladrões. E El Salvador está sem homicídio há quase um ano, depois que ele fez isso, né? É uma coisa, aliás, tem certas filosofias, ideologias estão se impondo aqui no Brasil por medo do outro lado. Eu estou a par de um caso em Jacutinga, um minúsculo município na região de Erechim, em que o diretor de uma escola, o homem é 20 anos diretor da escola, o nome dele é Flávio Luiz Gabardo. Gente, num programa de rádio, ele leu um trecho de uma reportagem da revista Oeste que analisava os resultados das eleições, né? Dizia que Lula foi eleito por causa dos eleitores do Norte e Nordeste, Bolsonaro teve voto no Sul e Sudeste. Aí já disseram que ele, professor, estava exprimindo ideias racistas. Ele estava só lendo a reportagem, mas aí o presidente do PT local fez um barulho danado. Não é que o diretor de 20 anos foi afastado da direção, não pode mais entrar na escola, porque eles não suportam, há uma ideologia que não suporta o diálogo, não suporta que haja uma ideia diferente, não suporta posições diferentes, porque a ideologia pressupõe sempre uma ditadura, onde quer que ela tenha sido aplicada, virou ditadura, né? Porque só aceita um partido, só aceita uma ideia, não aceita que outros divirjam. E está lá essa injustiça com esse professor. 1.400 habitantes de Jacutinga, praticamente a metade dos habitantes de Jacutinga, assinaram uma moção de apoio ao diretor da escola. Não sei se isso vai adiantar alguma coisa. Bom, e para encerrar, gente, eu estou preocupado com os novos empregos de janeiro. Foi exatamente metade do que foi gerado de emprego no outro janeiro. No último janeiro de Bolsonaro, foram 187, deixa eu ver os números aqui corretamente, 167.300 empregos. E no primeiro janeiro de Lula, 83.300, praticamente metade, segundo o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego. Isso é um sinal de que há uma preocupação muito séria com a estabilidade jurídica desse país e o respeito às leis e a estabilidade das medidas governamentais que estão sendo revogadas, alteradas, simplesmente porque foi o outro governo que fez. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h08 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. O Ministério da Educação abriu ontem uma consulta pública para avaliar a reestrutura da Política Nacional do Ensino Médio. O chamado novo ensino médio tem sido alvo de protestos de diferentes parcelas da sociedade, como movimentos estudantis que pedem a revogação da reforma aprovada durante a gestão do ex-presidente Michel Temer. A consulta pública durará 90 dias, aberta à prorrogação se necessário e será composta por audiência pública, oficinas de trabalho, seminários e pesquisas nacionais. O processo será coordenado pelo Ministério da Educação por meio da Secretaria de Articulação Intersetorial e com os sistemas de ensino, com a colaboração do Conselho Nacional de Educação, do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação e do Conselho Nacional de Secretários de Educação. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União, que institui a consulta pública, o MEC vai realizar pesquisas de âmbito nacional sobre o novo ensino médio, com membros da comunidade escolar. Serão ouvidos estudantes, professores e gestores escolares sobre a experiência de implementação do novo ensino médio nas 27 unidades da federação, é o que informou a pasta. 7,9 Real Digital. A nova versão da moeda brasileira entra em fase de testes. Quem traz os detalhes dessa novidade é Alexandre Figueiredo. O projeto piloto do Real Digital, anunciado pelo Banco Central na última segunda-feira, está em fase de testes. No entanto, a nova versão da moeda brasileira ainda gera dúvidas.
Advogado especialista em direito bancário, Marcelo Godic explica a diferença entre o real convencional e o digital e destaca o diferencial da tecnologia desenvolvida para qualquer outra criptomoeda. O real convencional é a chamada moeda fiduciária, em que as pessoas usam dinheiro com base no valor que elas depositam que aquela moeda tem. E esse dinheiro, ele pode ser de papel ou pode ser uma moeda escritural e hoje também até a moeda virtual. Só que aí você tem essa grande novidade, que é essa moeda que o Banco Central está lançando, que também vem sendo chamada de moeda digital, mas a tecnologia dela é um pouco diferente. Ela é feita com base na tecnologia blockchain, que se utiliza de registros descentralizados. E aí dá para se checar a validade, e aí isso aumenta a segurança, porque o registro é descentralizado. E essa tecnologia de registro distribuído é uma versão mais colaborativa de banco de dados e, por essa razão, mais segura que outras criptomoedas, como, por exemplo, o Bitcoin. Godic, no entanto, alerta que o Brasil precisa aprimorar a regulamentação de criptomoedas. Não há uma segregação de patrimônio. E a lei que foi aprovada de criptoativos no Brasil, ela não cria essa segregação. E qualquer criptoativo, a gente falando aí desde o Bitcoin até ser a moeda do Banco Central, em tese, você vai poder negociar em qualquer mercado desses, que hoje não é regulado de maneira adequada. Então, a gente não tem uma regulamentação fiduciária adequada para as criptomoedas no Brasil. Isso é uma coisa que vai ter que se pensar e talvez a gente tenha uma alteração dessa lei para poder fazer funcionar direito isso. A proposta do real digital, que é responsabilidade direta do Banco Central, é diferente do que acontece na China, onde o yuan digital é emitido diretamente para as carteiras digitais dos cidadãos chineses, reforçando o controle do Estado na economia. Por aqui, o dinheiro convencional depositado nas contas bancárias dos brasileiros é de responsabilidade das instituições financeiras, o que permite, de acordo com o Banco Central, a chamada interoperabilidade. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h12. E a Assembleia Legislativa aprovou na tarde de ontem 4 projetos de lei enviados pelo governador Ronaldo Caiado que contemplam a área social. Um deles institui o programa para atender mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade com benefício financeiro de R$300 por período de 12 meses. A princípio serão atendidas 1.000 mulheres registradas no CadÚnico. O dinheiro virá do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás e o impacto será de R$3.600.000 nesse ano. O segundo projeto aprovado nesta quinta-feira cria o programa Família Acolhedora, que tem como objetivo amparar crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por decisão judicial. As crianças e os adolescentes serão encaminhados mediante a disponibilidade das famílias com perfis mais adequados. Já o programa Dignidade, tema do texto número 216, visa prestar assistência social aos idosos. O foco principal do programa é a superação de riscos sociais, garantia da segurança alimentar e a autonomia financeira, a partir de um benefício pago no valor de R$300. E o quarto projeto e último institui o cofinanciamento estadual de assistência social, que estabelece um modelo de financiamento estadual de assistência social para cumprir as prerrogativas estaduais com o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social. Policiais militares do Comando de Operações de Divisas, o COD, flagraram na última terça-feira um advogado que transportava cerca de 16 quilos de pasta base de cocaína no fundo falso de um carro perto da fronteira com o Mato Grosso. O advogado é suspeito de envolvimento com o tráfico internacional de drogas e já estava sendo monitorado. Ele, o veículo e o narcótico foram conduzidos para a delegacia de Aurilândia, a cerca de 200 quilômetros de Goiânia. E o novo procurador-geral da Justiça toma posse com o projeto de colocar o Ministério Público cada vez mais a serviço da sociedade. Pedro Henrique Rabelo traz os detalhes dessa solenidade. O novo procurador-geral de Justiça, Ciro Terra Pérez, tomou posse em uma cerimônia que contou com a presença do governador Ronaldo Caiado no auditório Carlos Vieira, na Alego. Tem um projeto de colocar o Ministério Público cada vez mais a serviço da sociedade. Nosso objetivo é que o cidadão seja cada vez mais bem atendido, que nós possamos lutar cada vez mais pela efetivação dos direitos de todos, a segurança pública, a educação, a saúde, combater a criminalidade, o desvio
do patrimônio público. Várias autoridades estiveram presentes, entre elas o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, o vice-governador Daniel Vilela, o deputado estadual Virmondes Cruvinel e o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Carlos França. O Ministério Público do Estado de Goiás é uma instituição fundamental para a sociedade goiana. Então, esta gestão do Ministério Público indo bem, a sociedade goiana também segue bem. Sem dúvida é um momento importante. O Ministério Público tem essa função essencial de dialogar, defender os cidadãos, fazer essa interlocução com poderes. E nós sabemos que no momento pós-pandemia, todas as forças são importantes. O promotor de justiça Ciro Teles substitui Ayrton Flávio Vec. O seu mandato será do biênio 2023 a 2025. E o governador comentou sobre a nova gestão do Ministério Público de Goiás. Ele quer manter a relação de respeito entre os poderes. O Ministério Público é um órgão independente e, como tal, ele sempre teve por parte do governo de Goiás total respeito em todas as decisões de uma forma compartilhada. E eu venho hoje aqui, dentro de um convite formulado como governador do estado, comparecer a este evento que tem um simbolismo enorme, porque aqui ele vai ser a palavra que representa o Ministério Público no estado de Goiás. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7:16. E o Fortaleza se complicou na busca por uma vaga na Libertadores deste ano ao ser derrotado pelo Cerro Porteño na partida de ida da terceira e última fase das classificatórias do torneio. Na Arena Castelão, os paraguaios contaram com pênalti defendido pelo goleiro Jean, ex-São Paulo, e um gol de Churim para vencer por 1-0. Os nordestinos chegaram a ficar com o jogador a mais em campo, mas não conseguiram buscar o empate. Na última edição da Libertadores, o Fortaleza chegou às oitavas de final quando foi eliminado pelo Estudiantes da Argentina. Agora precisa reverter o resultado para ter a chance de repetir o feito. Os nordestinos terão mais uma partida importante deste domingo às 18h30, horário de Brasília, quando vão encarar o Ferroviário fora de casa pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7:17. Mato Grosso deverá, na safra 23-24, produzir 4,16 bilhões de litros de etanol de milho. O volume representa um incremento de aproximadamente 28,3% em relação à temporada passada e representa quase 70% da produção brasileira, prevista em 6 bilhões de litros. As projeções são da União Nacional do Etanol do Milho. A temporada 23-24 se inicia em abril, segundo a entidade. No país, o volume projetado significa um aumento de 36,7% na produção em comparação à safra 22-23, que se encerra em março, ou seja, um incremento de 1,5 bilhões de litros na capacidade atual de produção e oferta. Segundo a UNEM, o próximo ano a safra de etanol de milho deverá iniciar com 20 plantas autorizadas para a produção, 2 a mais do que no ciclo passado. As plantas estão localizadas nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e São Paulo. Mato Grosso segue como principal produtor do biocombustível, aponta a entidade. Em seguida, Mato Grosso do Sul com 1,14 bilhão de litros, 61% a mais do que na safra 22-23. A projeção para Goiás é de 656 milhões de litros, um incremento de 59%. Já os demais estados deverão produzir 36 milhões de litros de etanol de milho. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7:19. Nessa semana aconteceu em Brasília uma reunião suprapartidária com deputados e prefeitos dos estados de Goiás e Mato Grosso, acompanhados pelo vice-governador Daniel Vilela com o ministro Renan Filho. O assunto foi a duplicação da BR-364. A deputada Rosângela Rezende esteve presente nessa reunião
e traz os detalhes nessa matéria de Libório Santos aqui no Jornal Verde Vale. Olá, ouvintes, olá, amigos, nós estamos de volta de Goiânia, mas a notícia desta vez vem de Brasília. Isso porque essa semana aconteceu uma importante reunião no Ministério do Transporte com o ministro Renan Filho, inclusive com a frente parlamentar pela duplicação da BR-364 entre Mineiros e também o Mato Grosso, e vários parlamentares do Mato Grosso, do estado de Goiás também participaram, e nós estamos aqui com a deputada Rosângela Rezende, que participou da reunião e está aí também nessa luta e nessa defesa. Deputada, como que foi esta reunião com o ministro? Foi como a gente esperava, uma união de esforços, uma força suprapartidária, população engajada nesse movimento Duplica BR. O ministro entendeu claramente que os municípios da região sudoeste, do Mato Grosso, desejam a duplicação da BR-364 naquele interstício entre Jataí e Rondonópolis, que está de pista simples. Estava presente, que reforçou muito, mas muito bem isso, o vice-governador Daniel Vilela, que disse, se for para a terceira faixa, ninguém vai agradar, ministro. Então, antes não fazer. E o ministro entendeu o recado, que é uma reunião marcada pelo deputado federal Rubens Ottoni, e o Rubens conseguiu que a gente pudesse levar os parlamentares goianos, Lucas, Bia e Rosângela, representando a Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística, e a gente também conseguiu levar prefeitos da nossa região, representaram muito bem, com muita força, os prefeitos de Santa Rita, Portelândia, Perolândia, Mineiros, Jataí, e esses prefeitos foram muito importantes para demonstrar para o ministro a importância dessa duplicação para a região. Técnicos também falaram da importância do escoamento da produção naquela região, da continuidade do desenvolvimento, da importância da intermodalidade entre os transportes ferroviário e rodoviário, para que a região como um todo cresça. Então, é de interesse de toda a classe empresarial, da questão de segurança, e é uma retomada que a gente percebeu, e o ministro disse que vamos fazer o projeto, Goiás vai fazer o projeto para que a gente faça a duplicação, para que isso agilize o processo dentro do Ministério dos Transportes do Governo Federal. Deputado, em resumo, a senhora retorna de Brasília com aquela certeza que há uma vontade política do governo em fazer essa obra. Deputado, muito obrigado pela participação e vamos torcer para que realmente, esse foi um grande passo, né? E outros grandes passos virão aí para o futuro, certamente. Um grande início, e a gente vai somar forças a cada dia, contamos com cada um de vocês. Inclusive tem uma hashtag para o pessoal acompanhar. Duplica BR-364. Obrigado pela participação, deputada Rosângela Rezende. Eram essas as informações de agora, de Goiânia, repórter Libório Santos. 7h22, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira, e já vamos destacar para você que o déficit de armazenagem no Brasil será de 115 bilhões de toneladas este ano. Câmara aprova pensão para filhos de vítimas de feminicídio. E também, claro, espaço aberto para as notícias locais. Não saia daí. Voltamos já trazendo todos os detalhes. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28, 7h28, e já voltamos com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Olha, ainda sem acordo sobre a divisão do comando das comissões, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou nesta quinta-feira a distribuição de vagas dos colegiados da Casa. A medida define o número de integrantes efetivos das comissões permanentes e a representação numérica por partidos, federações e blocos. Na decisão, Lira seguiu proporcionalidade do tamanho das bancadas. Com a maior bancada da Casa, com 99 deputados, o PL terá a maioria dos integrantes em quase todas as comissões. E apenas 7 dos 30 colegiados empatará com a federação formada por PT, PV e PCdoB. A divisão das vagas foi publicada em edição do Diário Oficial da Câmara. Apesar de definida a quantidade de cadeiras de cada comissão, a presidência dos colegiados deverá ser acordada na semana que vem. Isso porque há impasses entre os partidos nas escolhas. A medida assinada por Lira nesta quinta-feira é uma das etapas anteriores à definição da configuração dos colegiados. E a Câmara aprova a pensão para filhos de vítimas de feminicídio. René Almeida explica como vai funcionar essa medida. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira uma proposta que institui uma pensão especial aos filhos e outros dependentes menores de idade de mulheres vítimas de feminicídio.
O valor foi fixado em um salário mínimo e deve ser destinado a filhos biológicos ou adotivos e dependentes cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 25% do salário mínimo. Atualmente, este valor corresponde a R$ 330. O benefício será pago até o jovem completar 18 anos. Para a advogada e coordenadora da área de violência da ONG Temis, Renata Teixeira, é um avanço importante. A característica do que a gente tem percebido dos feminicídios é que normalmente eles são cometidos por pessoas próximas a essa mulher, né? Normalmente têm já convivido com essas crianças, então tem todo um impacto, seja por eles serem testemunhas desse crime bárbaro, como terem vivenciado situações de violência, então tem um impacto muito grande psicológico e mesmo, né, de sofrerem violências. Boa parte deles também são os próprios pais ou cuidadores que cometem a violência, então boa parte deles acaba perdendo não só a mãe, mas também a pessoa que cuidava, né, seja o pai ou o companheiro atual da mãe deles. O projeto de autoria da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e outras 7 parlamentares do partido segue agora para análise no Senado. Relatório da Rede de Observatórios da Segurança, divulgado nesta semana, aponta que 495 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil em 2022. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31 e a Polícia Civil cumpriu 36 mandados de prisão e busca e apreensão na manhã desta quinta-feira contra integrantes de uma associação criminosa envolvida com o tráfico de drogas online na região de Primavera do Leste. A ação faz parte da Operação Mensageiros, realizada em Primavera do Leste, Rondonópolis e Aragarças. De acordo com a Polícia Civil, são 19 ordens de prisão e 17 de busca e apreensão. A Delegacia Especializada de Roubos e Furto, a DERF, apurava a existência de comércio ilícito de drogas, realizada por meio de grupos de aplicativos e mensagens, nos quais os traficantes e usuários faziam a compra e venda de entorpecentes. As investigações também indicaram que 19 pessoas atuavam no tráfico e anunciavam maconha, êxtase e cocaína. A operação contou com o apoio da Delegacia Regional de Primavera do Leste, Rondonópolis, Barra do Garças e da Gerência de Operação Especial e do Combate ao Crime Organizado. 7h32 e o governador Ronaldo Caiado criou a Delegacia Estadual da Mulher e o programa Todos por Ela. Saiba quais são os benefícios dessas medidas para a proteção das mulheres. Essa matéria com Juliana Carnevale. Em ato de celebração ao Dia Internacional da Mulher, o governador Ronaldo Caiado assinou o projeto de lei que cria a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher. A medida amplia a atuação da primeira e da segunda Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia e tem como objetivo fortalecer a rede de combate à violência contra a mulher. Na ocasião, ao lado da primeira-dama Gracinha Caiado, o governador lançou também o protocolo Todos por Elas. O programa estabelece ações diante de agressões e violências praticadas contra mulheres e meninas em estabelecimentos comerciais, hotéis, bares, restaurantes, casas noturnas, eventos abertos ao público e similares no estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado destaca a importância do Todos por Elas na segurança das mulheres do estado. Esse programa, vocês viram que é um programa consolidado. Hoje, as medidas protetivas às mulheres agredidas, elas não dependem mais de uma burocracia. Qualquer autoridade ali no município, das nossas forças de segurança, podem implantar essas medidas protetivas e dar a esta mulher a condição de poder se proteger do agressor. Então, isso é algo que vai dar uma outra visão em termos de proteção. Todos os batalhões da Polícia Militar, todas as companhias, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, enfim, toda a estrutura nossa, Polícia Penal, todos eles estão credenciados hoje a poder implantar essas medidas protetivas. A primeira-dama Gracinha Caiado ressalta a importância do Todos por Elas em lugares como bares e casas noturnas.
Nós vimos que mais de 70% dessas violências acontecem nesses recintos. Mais de 80% das mulheres não denunciam ou por medo ou por vergonha. Então elas precisam ter uma forma que deixe reservada, mas que ela possa denunciar. Porque tudo só acontece com o agressor depois da denúncia. Então essa é uma forma de deixar os bares, os restaurantes, lugares de casas noturnas que possam ter, desde a entrada do seu escrito, a placa com o protocolo, aqui nós temos esse protocolo, dentro dos banheiros, para que esses homens saibam que ali, se ele agredir alguma mulher, ele vai sofrer denúncia, ele vai ter problema. O protocolo Todos por Elas foi elaborado pela Rede de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h35, já estamos de volta. Nesta sexta-feira, dia 10, de março de 2023, trazendo as informações locais, as informações das últimas 24 horas, Corpo de Bombeiros, também Polícia Militar aqui de nossa cidade. Muito bom, 7h36, vamos com as ocorrências do Corpo de Bombeiros, um total de 10 atendimentos e ainda a gente continua com um destaque, aquele do desaparecimento, daquele jovem, por volta das 9 horas do dia 8, a equipe foi acionada até a zona rural ali da região do Cedro, nas proximidades ali do conjunto Chácaras, naquela região, para atender uma ocorrência aí de uma pessoa desaparecida. No local, a equipe, deparou com a plantação canavial, onde o desaparecido aí do sexo masculino, 25 anos de idade, teria sido visto pela última vez. Foi realizada buscas por toda a região com a ajuda de familiares, visitou fazendas naquela localidade, informou o pessoal caso tenha visto ou veja alguém com as características, informar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar. No período da tarde, utilizou buscas também com drone, mas infelizmente também sem êxito. A equipe então acionou cães farejadores, que chegaram aqui na cidade de Mineiros no dia de ontem, vindas aí de Lusiânia, e um piloto de drone também de Rio Verde, que ajudará aí na eficiência das buscas. Foram feitas as buscas até a noite, de ontem, inclusive aí com um drone que possui uma câmera especial infravermelho que capta sinais de calor em meio à escuridão e vegetação. Porém, ainda sem localizar o desaparecido ou qualquer vestígio dele. Uma situação que está levando os familiares aí ao desespero desde o desaparecimento. O jovem recém-chegado por aqui, não conhece muito, e o que a gente alerta hoje, inclusive, é o seguinte: existem dentro desta linha de cães farejadores algumas distinções, e dentre elas existem aí uma classificação. Existem os cachorros que são acionados assim que a pessoa desaparece, que são aqueles cachorros que fazem a leitura do local por meio aí de uma roupa da pessoa. Eles começam a farejar aquele cheiro sentido inicialmente. Como o Corpo de Bombeiros foi acionado depois, um tempo depois aí dessa pessoa ter desaparecido e várias pessoas terem ido ao local, esses cães foram descartados porque já não teria a eficácia necessária. Foram acionados então uma outra modalidade de farejadores. São os cães utilizados em Brumadinho, lá em Minas Gerais, naquela tragédia toda, que são especializados em sentir o cheiro de carne humana, Então esses cães, eles procuram cheiro humano, e esses cães é que estão aqui na cidade de Mineiros. E o serviço é o seguinte: hoje, dia 10, sexta-feira, o Corpo de Bombeiros pede para que as pessoas não circulem nas matas próximos, em meio ao canavial, na região ali aonde esse jovem desapareceu. Não fiquem ali procurando. Por quê? Às vezes o cachorro que está ali acaba sentindo o cheiro de alguém que passou naquele momento e acaba seguindo ali o rastro de uma outra pessoa que não seja aí o desaparecido. Dificultando um pouco o trabalho. Então, agora será feito ali uma análise com os drones. Esses drones vão fazer ali a varredura aérea do local
enquanto que a terrestre será feita por homens do Corpo de Bombeiros e por esses cachorros especializados em farejar ali a carne humana, ou seja, o humano. Para facilitar o trabalho e ajudar também aí na localização deste jovem, né? Nós já divulgamos nas nossas redes sociais, inclusive o Wesley e Daliana, que são responsáveis aí pelas publicações, né, das notícias, né? O departamento aí de jornalismo da Verde Vale vão republicar novamente a imagem deste jovem, né? Para que, caso você tenha o visto, informar imediatamente aí a polícia, né? A gente espera que hoje, nessa situação aí de desaparecimento, cesse, né? Este rapaz seja localizado o quanto antes. A gente espera também que ele esteja bem, assim como os familiares também esperam, tá? Então, só para informar a comunidade, possivelmente este será um dos passos a ser tomado aí pela equipe do Corpo de Bombeiros nessa análise aérea, né, com drones e também com os cães farejadores naquela região. Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, né, então empenhado na busca deste jovem, chamando aí outros bombeiros de outras localidades também neste auxílio, assim bem como, né, constantemente bombeiros especializados aqui de Mineiros são acionados para outras localidades. Nós temos aqui inclusive pessoas especialistas em montanhas, especialistas também em mergulho aqui na cidade de Mineiros, e constantemente essas pessoas também são acionadas para outros cantos do estado. É um trabalho conjunto que o Corpo de Bombeiros realiza. 7h41, vamos agora para a área policial. Vamos lá. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Muito bom, área policial nessas últimas 24 horas, algumas ocorrências foram registradas e o relato delas a gente passa a partir de agora. Nessas últimas 24 horas, a gente teve uma situação de rompimento de obstáculo. O que seria isso? Na realidade é um furto, né? Um furto qualificado. A polícia registrou essa situação em uma obra pública que está sendo realizada no setor Nova República. Lá tem um galpão onde estão sendo feitas algumas reformas, né? E teria, né, lá dentro desse galpão alguns materiais de construção, como janelas, tintas também, e o larápio, né, entrou lá, o mão lisa, e acabou levando aí 4 janelas, exatamente, e também latas de tinta. O indivíduo teria utilizado para acesso ao local uma janela que estaria danificada. Há rastros aí de motocicleta naquela localidade. Bom, a moto por si só não dá para carregar, né? Exatamente. Certamente teria ali uma carretinha para poder levar esses objetos. E detalhe, alguém, né, que conhece o local ou já teria ido ao local e visto esses materiais guardados dentro deste galpão. A polícia civil já foi informada aí desse fato, tá? E agora, né, resta aí a investigação. Procurar por ali alguma câmera de segurança, né, que tenha flagrado possivelmente uma motocicleta nesse local e tenha furtado esses objetos. Também foram registrada uma outra situação. Essa daqui foi uma vias de fato. O cidadão teria levado o veículo em uma determinada empresa para fazer um reparo. Ao chegar no local, ele não teria gostado do serviço feito. Falou, não, o serviço tá meio grosseiro. Assim eu não vou pagar, não. Refaz aí, porque senão vou ter que levar para outro, pagar 2 vezes. E aí, o rapaz que tinha feito o serviço não gostou daquela situação. Isso, né, quem contou foi o agredido aqui, o cliente, né? Certo. E já partiu para cima dele, tentando dar um soco. Ele negou, pegou no pescoço, quebrou o óculos, né? Acionou a polícia militar. De acordo aí com ele, não compareceu ao local, então ele procurou a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência. A turma do deixa disso chegou, né, apartou aquela situação, ele pegou o carro dele e foi embora. Também fora registrada uma outra de injúria, ameaça e dano. A vítima conta que ela foi casada, né, com o cidadão aqui há cerca de 16 anos, mas que vivem juntos há 37 anos. Só o casamento oficializado que é 16, mas já estão ali há 30 e tantos anos. Juntando o namoro e o casamento já dá muito tempo aí. Enfim,
E agora, ela diz que a situação está se tornando complicada, porque ele está num período, né, de alcoolismo. Ele invernou aí na cachaça. E quando ele bebe, fica extremamente violento e agressivo, né? E chega alcoolizado, ofende a inquirida, né? Ameaça e tudo mais. E ela, cansada dessa situação, né? Resolveu então sair de casa. Teria escondido até as facas para evitar, né? Que o cidadão pegasse esses objetos aí e utilizasse contra ela. Ela já não aguenta mais aí a situação. O alcoolismo é uma situação bastante complicada. Não só para a pessoa que vive, mas para a família, né? Tratado aí realmente já como doença. A pessoa não consegue por si só sair dessa situação. E muitas vezes, principalmente no início do alcoolismo, as pessoas julgam muito quem está envolvido aí com a bebida alcoólica, né? Eu falo por experiência própria, tá? Já vivi isso na família. Infelizmente não soube compreender antes que se tratava de uma doença, e quando a gente descobre, já é o tarde demais. E por falar em doença, né, a gente sabe que então essa pessoa ela precisa de uma ajuda, né? Precisa. Aqui ela conta, Daliane, inclusive, que ela não aceita a ajuda, né? Existem hoje métodos, né, medicamentos, inclusive receitado aí por médicos, que a pessoa começa aquele tratamento às vezes até sem saber, sabe? E aí já começa a se livrar, enfim. Acho que vale até essa informação, né, de que aqui em Mineiros a gente tem o grupo, né, de Alcoólicos Anônimos, né, que atende ali na biblioteca Irmã Maria de Lourdes. Isso, exatamente. Tem alguns dias da semana lá, eles têm os encontros semanais, e tem também um grupo lá que é voltado para a família dessa pessoa. Que é importante então, também, né, para ela conhecer. Exato. Então, às vezes a pessoa ela não aceita ajuda, mas você pode buscar ajuda para você, né? Saber como lidar com aquela pessoa. E aí lá você vai ficar num grupo. Tem toda uma orientação. Tem uma orientação, e tudo mais. Um grupo de pessoas que passam pela mesma situação de você, né? Como família dessa pessoa. É importante essa informação. Às vezes, né, a pessoa fica perdida e não sabe como lidar, né? E acaba, né, deixando a pessoa entrar aí no mundo do alcoolismo de vez, e quando a gente percebe, a pessoa já está aí acamada. Tivemos também uma outra situação, né, registrada de abuso de confiança. Essa daqui foi o seguinte: o cidadão, Wesley, ele emprestou uma moto pro amigo. Me empresta sua moto aí pra me dar um rolê, né, carregar uma gatinha, coisa e tal. E ele foi parar, meu companheiro, lá em Barra do Garças. Nossa. Com a moto do camarada. Não responde mais o celular, não responde mais mensagens. Simplesmente ganhou na mão grande e vazou. Foi embora com a motocicleta. Isso é que é amigo, hein? E aí, né, sobrou para ele registrar um boletim de ocorrência por isso aqui né, um furto qualificado com abuso de confiança, mediante fraude. Mais grave Escalada ainda, né? ou destreza ainda, né? Esperteza. E acabou levando aí a motocicleta da vítima. Estélio, hoje temos Estélio por aqui, né? Ah, esse não falta. Olha, o cidadão diz o seguinte, né? Que ele é funcionário, é aquela lá para atualizar os dados, tá? Ele é funcionário de uma empresa aqui em Mineiros e teria recebido no dia 17 do mês passado uma ligação de uma mulher se dizendo ser da Google, né? Ó, nós somos do Google, estamos ligando para atualizar os dados da sua empresa. Essa é nova para mim. Para que as pessoas possam localizar com mais, né, precisão a sua empresa, com mais detalhes e tudo mais. Essa atualização ela não tem nenhum custo, e aí manda documentos para a pessoa assinar. Bom, ele assinou. Passado um tempo, ele recebeu uma cobrança aí de Milão, dizendo que estava em atraso e que se não pagasse ia para cartório. Como ele não queria aí que o nome da empresa, né, fosse para cartório, ele não pudesse mais comprar nos seus fornecedores, ele pagou Milão para tirar do nome, achando que estava livre aí da situação. Ainda não estava. Não estava, né? Porque aí deu dinheiro pros golpistas. E quando você dá dinheiro pros golpistas, o que eles fazem? Eles animam. Aí quer mais. Aí mandaram uma mensagem dizendo: não, calma aí, agora tem uma outra situação que é 4.999
R$1,99. Esse R$1.000 foi a entrada. Foi a entrada, o chutinho na canela. E aí, meu amigo, ele se viu nessa situação e aí percebeu tratar-se de um golpe e registrou o boletim de ocorrência. E vale ressaltar que a gente já teve, já aconteceu aqui um caso parecido com esse. Não é Vários. Não é muito comum esse aqui na programação, mas sempre tem. E funciona dessa forma. Eles mandam lá, ligam, fala que é do Google, né? Fala que não tem custo nenhum. Ou de qualquer outra empresa, né? E aí a pessoa vai, atualiza os dados, mas depois eles mandam esse boleto, dizendo que se não pagar, vai o seu nome, né, pro cartório e tudo mais. Mas acontece que mesmo se você não pagar, não tem nada a ver. Não tem vínculo nenhum no seu nome, né? Tudo se trata de uma, vamos dizer assim, de uma engenharia que eles colocam para que você acredite realmente, mas a pessoa que passar por isso pode ficar tranquila, não tem nada a ver, você pagando ou não vai acontecer isso. Exatamente, né? O negócio já é denunciar logo. Olha, tivemos aqui registrado também uma situação de lesão corporal praticada contra a mulher. Em plena Semana da Mulher, a Polícia Civil, a DEAN, registrou essa situação, esse fato, onde a vítima, né? Ela disse que se relacionou com o indivíduo aí por algum tempo e se separaram aí no início deste ano. Só que ele não aceita a separação, vive buscando aí, né, se aproximar da mulher e tudo mais. Ela afirma ter encontrado alguns objetos que levaram ela a crer que ele estava utilizando drogas. Ele nega, né, que não é usuário de drogas. Mas enfim, ele chegou aí na casa dela, né, bastante agressivo, perguntando quem estava pagando aluguel para ela e tudo mais, né, chegou a agredi-la. E ela agora quer uma medida protetiva contra ele, né, para que o mesmo não a procure mais, porque ela está cansada dessa situação. Tivemos uma outra também, foi ali no setor Boa Vista. Essa, quem acionou a polícia foi o próprio IML. Eles foram acionados pela Delegacia de Polícia Civil, aí numa residência, para fazer lá o trabalho, né, da polícia científica. E estava por ali e percebeu, né, que o indivíduo que estava na residência de 63 anos teria quebrado todos os móveis da casa, né, e tudo mais. E ele é casado também com uma senhora de 63 anos. E ao chegar no local encontrou o indivíduo já embriagado, com sinais de embriaguez aí dentro da residência. Então a polícia científica acionou a polícia militar para que pudesse ser feito ali o trabalho de perícia dentro dessa residência, juntamente com essa companheira, né? E lá ele foi algemado e tudo mais, tá? E, posteriormente, né, foi encaminhado à delegacia de polícia. A delegacia de polícia, então, como ele estava embriagado, não teve como ser ouvido, né? A justiça não permite aí que pessoas que não estejam em seu estado psicológico normal sejam ouvidas, então, foi agendado uma oitiva para quando ele sarasse, né, da pinga, tivesse aí só na ressaquinha. Então foi registrado esse fato também. Outro estelionato, essa daqui é aquela situação do dinheiro fácil, né, que as pessoas brilham os olhos em plataformas que prometem uma renda extra. Em seguida chamou aí para a vítima no Telegram e lá levou para um site onde ela onde ela fez vários pixes, né, para realizar tarefas. Aí você realiza tarefa, mas você tem que depositar 100. Aí é uma conta virtual. Você deposita numa verdadeira e aparece uma conta virtual para você. Você depositou 100, realizou ali uma tarefinha boba, apareceu lá na sua conta que você já, parabéns, você concluiu mais uma fase. Você agora tem 250. Aí eu tinha 100, já tem 250, mas virtualmente ali. Para ganhar tanto, né? Vamos para a próxima tarefa. Deposite mais tanto. E aí você deposita, vai para 500 e tanto, sei lá qual o valor, né? Tô supondo aqui. Ou seja, o camarada vai enchendo os olhos. Só que aí, né, os valores para você concluir a última fase aí do joguinho, aí você tem que depositar muita grana, né? E aí a pessoa não tem, já fica com medo e quer resgatar o que ela já ganhou. O que ela já tinha mandado. É aí que ela descobre que ela não consegue resgatar. Ela não consegue resgatar. Para resgatar, nenhum. Ela tem que cumprir tudo. Ela tem que cumprir a tarefa toda e depositar todo o dinheiro. E se ela faz isso, adivinhe só, a hora que ela deposita aí
né? A turma. A quantidade maior. Some. Já né? não atende mais. Aham, faz igual o Papalégua, só um bip e já era, meu amigo. Some, né? Com o dinheiro. Então, ó, dinheiro fácil, né? Não existe, viu, pessoal? Desconfie sempre. Só na loteria. Só na loteria, né? E olha, não, ainda é uma para cada 50 milhões a chance aí. Isso. Olha que facilidade, né? Pois é. Você tá ali, a chance de ganhar é 1 a 50 milhões. É muito difícil. Então, se na Mega já é difícil, você imagina, né? Assim, na porta ali, o camarada oferecendo isso no seu Telegram ou no seu WhatsApp. 7h55 aqui na nossa programação. Bom dia, vamos girando. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. A voz do cidadão chegando por aqui, 996-236881 para você participar com a gente. Vamos ver o que nós temos por aqui, né? O pessoal tá dizendo o seguinte, né? O pessoal até hoje não teve concurso para a unidade da UEG em Mineiros. O pessoal querendo resposta, né? Até hoje aí nada. Pessoal, gente, não mande áudio, né? Aí para o número, tem que digitar. A pessoa mandou um áudio, mas mandou uma placa por aqui. Eu não sei se é troca de lâmpadas ou não, né? Mas digita aí se é ou não. Era o pessoal lá do Parque do Cedro, na rua C11. Digita aí para mim, por gentileza, tá? O cidadão tá dizendo o seguinte: bom dia, essa semana mandei uma reclamação sobre o ônibus escolar, agora eu tô mandando de novo essa foto para você ter uma ideia, né? Como fica a situação. Meu filho vai e volta para a escola, né? Já fui pessoalmente na secretaria, já mandei mensagem, né? E até agora nada de resolver. Diz que vai arrumar a situação, tempo para viver a estrada e nunca, né? Arruma essa situação. As aulas começaram em janeiro, já estamos em março e até hoje nada. O problema aqui é o filho dela tem que andar um certo mais de quilômetro aí, de acordo com ela, para poder pegar o ônibus, né? E aí ela fica preocupada com essa situação. Além disso, a criança, né, fica toda suja aí, carrapiche e tudo mais, porque tem que passar no meio aí de mato até chegar por lá, né? Região da fazenda Lagoa Bonita, né? Então pedindo aí para que o motorista chegue até o local e se a estrada não tem condição, né, que faça essa condição, né, para que pegue aí a criança o mais próximo possível. Bom dia, Jota. Agora aqui na esquina, né, dos 3 problemas, agora são apenas 2. O pessoal do Tapa Buraco veio aqui no mesmo dia, só falta resolver o problema do bueiro, né, com tampa quebrada e a troca de lâmpada. Rua Elviro Olinto de Resende, esquina com Olímpio Soares no Cruvinel. A esquina das casinhas ali, o pessoal. Lá o pessoal disse que tinha 3 problemas num só ali. Nós falamos essa semana, um já resolveu, que foi o problema aí, né, do tapa-buraco. Agora só falta a tampa do bueiro e a troca da lâmpada por lá. O pessoal está dizendo o seguinte, pedindo, né, para que eles retirem os entulhos aí na rua Israel Carrijo Mendonça, quadra 27, lote 13, bairro Cruvinel. Lembrando que para você tirar entulho aí da sua residência para a prefeitura tirar, você tem que fazer uma programação antes também, tá? Bom dia, reposição de lâmpada na Avenida José Flávio de Oliveira, quadra 12, lote 2, lá no Perobeira, né? Então, Avenida José Flávio de Oliveira, quadra 12, lote 2, lá no Perobeira. Região do Matão, precisando urgente de cascalhamento também. O pessoal dizendo que patrolar não adianta porque vai tirando a terra, né? Vai tirando e aí vai ficando fundo, né? As estradas por lá. Então, eles estão pedindo ali um cascalhamento também naquela região. O pessoal está pedindo a limpeza de calçada na rua 23 da escola Reverendo Eudócio. Os pais levam as crianças na escola, né? Tem que andar pela rua, a calçada tá cheia de lixo, entulho, árvores que foram podadas, né? Horário de entrada e saída da escola também tá muito perigoso, tá? Intransitável por ali também. A troca de lâmpada até hoje não foi feita aí, rapaz. Deixa eu baixar aqui de novo a imagem. Anota aí, pessoal. Rua Augusto P. da Silva, quadra 69A, lote 8, Jardim das Perobeira, também sem energia por lá. Pessoal da prefeitura fazer uma roçagem, área pública na rua Castro Alves, quadra 45, lote 2, lá no setor Boa Vista, o mato tá alto. Também recebi a ligação do Google, né? Só não assinei porque já tinha ouvido
Aí na rádio, graças a Deus, nós tiramos um do rolo. Ouviu e botou em prática. Exatamente. Olha, porque não adianta só ouvir e não colocar em prática, né? Exatamente. Residencial Dona Letícia, não estamos conseguindo que os proprietários da quadra abaixo da igreja São Bento façam a limpeza. Mais uma vez, aí o pessoal pedindo essa limpeza por aí, tá? Área particular lá. Jota, bom dia. Você sabe até que dia vai o programa Valores a receber? Já fiz a pesquisa, parece que tem o dinheiro para receber. Tem que ir no banco para resolver? Não. Lá quando você faz a pesquisa e tem dinheiro para receber, geralmente vem a data, né? Que será transmitida. Lá você vai colocar o banco que você quer que esse dinheiro seja ressarcido, né? Ou a partir da data. Seu dinheiro vai estar disponível a partir de tal data. A partir disso, quando você abrir lá de novo, já vai ter um outro questionário, né? E aí você vai responder esse questionário lá, se for o endereço correto, tá? É bom que ir lá no Banco Central. E aí, né, o dinheiro vai para sua conta aí. O que a gente viu, né, viu falar aí na mídia, é que agora, nessa nova fase do sistema, não tem mais aquela questão do agendamento, sabe? Agora você entra e aí você já consegue ver lá direitinho, resgatar o seu valor, entendeu? Não tem essa questão do agendamento mais. Então, é direto, viu? Se você tem valores a receber, entre pelo site do Banco Central, tá? Tem um link sendo repassado aí via WhatsApp, né? Que é falso, muitas pessoas mandam por aqui. Outro cidadão tá dizendo, avisa pro pessoal sobre links repassados, sobre os saques e cadastros do FGTS, já vem com vírus, tá? E aí pronto, viu, pessoal? Muito cuidado aí. Esses dias a água entrou na minha casa, na rua 4, quadra 18, lote 31, no Auxílio de Resende, quando chove, né? Se alguém lava um carro, acumula água em frente à minha casa. Isso aqui já tem tempo, hein? Que ela faz essa reclamação aí, água entrando ali, empoça por lá. Ela tá me mandando aqui vídeo da sala dela, da cozinha dela, do banheiro dela, com água. Por quê? Lá em frente à casa dela, o asfalto ficou mais fundo. E aí acumula tudo por lá. Restante do Perobeira, pessoal pedindo calçada também, né? Lá onde foi feito o asfalto, né? Terreno baldio na rua Silvestre Costa Lima, quadra 37, lote 22, Perobeira, rede de esgoto, né? Também para o Perobeira. Pessoal também fazendo a cobrança dessa rede de esgoto por aqui. Deixa eu ver aqui no meu. Lote, bom dia, limpar terrenos, né? Eu mesmo aqui, tá? Mandou aqui. Muito bom, Jota, a pessoa, sim, tá mandando aqui, a minha esposa também recebeu o link falso aí, né? Desse consulta liberada e tudo mais. Ontem eu recebi aqui também a informação de que lá na região da Macaúba e do Mateiro, a prefeitura já passou por lá também, fez aí, né, o cascalhamento das áreas onde estava empoçando água por ali. O pessoal mandou foto aqui pra gente, já deu uma levantadinha na estrada em alguns pontos por ali também, né? A zona rural bastante extensa, como nós falávamos ontem aqui, e a prefeitura fazendo aí, né, o trabalho em algumas partes. Macaúba e Mateiro já passou por lá ontem, realizando esse trabalho nas estradas aí também. Eu tinha dinheiro para receber R$500 e teve aí um agendamento para me receber esse dinheiro também, o cidadão está dizendo por aqui. Agora, 8:02, 8:03, Wesley, tem mais um recadinho pra gente? Sim, encerrar? rapidamente, só pra gente falar, né, do projeto Minha Casa, Meu Sonho, né? A construção dessa casa vai começar amanhã, sábado, né? A casa de número 25. Então, aí o pessoal pedindo ajuda da comunidade, essa casa vai ser construída ali na rua 4, quadra 3, lote 18, setor Oswaldo José de Souza Totti. A família aí é composta por esposo, esposa e 3 filhos, que precisam muito então da ajuda da comunidade na construção dessa casa. Se você tem condições aí de doar material de construção, que o faça, né? Mas se de repente você consegue só doar a sua mão de obra, também é muito importante. Então você pode procurar o pessoal aí desse projeto Minha Casa, Meu Sonho, ali na rua 4, quadra 3, lote 18, setor Oswaldo José de Souza Totti, amanhã, sábado, a partir das 7 horas da manhã. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 8:04. Bom dia para você, Wesley. Muito bom dia, Jota. Bom dia, Daliana. Bom dia a todos que estiveram conosco desde as 6:30 da manhã. Que todos tenham uma excelente sexta-feira. Amanhã
Eu e Daliana estamos de volta a partir das 7 horas da manhã, trazendo mais uma edição do Jornal Verde Vale. Bom dia, Daliana. Bom dia, Jota. Bom dia, Wesley. Bom dia para você também que nos fez companhia até agora, 8h04, né? A gente está indo nessa. Daqui a pouco o nosso jornal disponível no Spotify, né? Nos siga lá na plataforma. Eu desejo para você um bom final de semana e até amanhã. Forte abraço, boa sexta-feira, bom fim de semana. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.